Olá pessoal do sexto ano do ensino fundamental, aqui é o professor Sandro em mais uma videoaula de ciências. Pessoal, na videoaula de hoje entraremos na trilha 2 do nosso caderno de apoio à aprendizagem de ciências, com um conteúdo que na verdade é a continuação de tudo que já vimos até agora na trilha 1, pois continuaremos falando sobre a temática estrutura da Terra, gente, sendo que dessa vez daremos destaque a um elemento essencial do nosso sistema terrestre. Falaremos sobre a litosfera. Ficaram curiosos? Então, acompanhem comigo. Gente, o nosso planeta reúne todos os elementos necessários para a composição da vida e, ao menos por enquanto, ele é o único corpo celeste presente no universo a apresentar essas características. Dessa forma, o sistema terrestre corresponde exatamente a essa combinação desses elementos naturais do nosso planeta. Assim como o nosso sistema terrestre corresponde à maneira com que esses elementos naturais interagem entre si. Mas aí vocês me perguntam, professor, que elementos naturais são esses que dão equilíbrio ao nosso sistema terrestre? A resposta é fácil de ser dada, gente. São 4 os elementos naturais que dão equilíbrio ao nosso sistema terrestre. A atmosfera, que nós já conhecemos. Lembra das 5 camadas atmosféricas? Pois é, além da atmosfera, ainda temos mais 3 elementos naturais que dão equilíbrio ao nosso sistema terrestre, que são, anotem aí, a hidrosfera, a litosfera e a biosfera. A atmosfera, como vocês já sabem, é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Ela é composta por gases, com destaque para o oxigênio, o nitrogênio e outros. E também é a camada responsável pela proteção do nosso planeta, bem como pelas transformações climáticas, como já vimos nas videoaulas passadas. A hidrosfera, gente, é a camada de água da Terra. Anotem isso que é importante. A hidrosfera é a camada de água da Terra, sendo composta pelos rios, lagos, oceanos e mares, além da umidade presente e que também influencia o clima. A existência de água do nosso planeta, como vocês sabem, é de vital importância para a manutenção da vida na Terra. Então, a hidrosfera é tão importante quanto a atmosfera. Vamos para a litosfera. A litosfera, também chamada por um nome que vocês já conhecem muito bem, a litosfera é chamada de crosta terrestre. É a camada superficial do nosso planeta, sendo composta pelas rochas e pelo solo. Gostaria que vocês prestassem atenção nisso. A litosfera, que é a crosta terrestre, que é essa camada superficial do nosso planeta, ela é composta por rochas e pelo solo e pelas formas de relevo, de superfície do nosso planeta. É nela que habitamos, que construímos nossas sociedades, que cultivamos os nossos alimentos e realizamos as nossas práticas econômicas. Observaram como a litosfera é tão importante quanto a hidrosfera e a atmosfera? Então, agora vamos falar sobre a biosfera. A biosfera é a camada da vida, envolvendo todos os seres que habitam o nosso planeta, o que inclui, obviamente, os seres humanos. A biosfera só pode existir a partir da combinação das outras esferas acima mencionadas, ou seja, a biosfera ela só pode existir pela combinação da atmosfera com a hidrosfera e a litosfera. Geograficamente falando, a biosfera é uma camada do planeta que é capaz de abrigar a vida contendo o solo, ou seja, se contém o solo, contém o quê? A litosfera. Contendo o ar, ora, se contém o ar, contém o quê? A atmosfera. Contendo água, se contém água, logicamente que contém a hidrosfera, luz, calor e alimentos, elementos necessários para a proliferação da vida. Ou seja, a biosfera é exatamente o conjunto dos outros 3 elementos naturais que a gente acabou de falar. A biosfera é a soma, gente, da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera em um mesmo ambiente. Agora que já falamos sobre como funciona o equilíbrio do nosso sistema terrestre, chegou a hora de darmos uma atenção mais detalhada sobre o assunto inicial da nossa trilha 2. Vamos conhecer um pouco mais da litosfera. Mas antes disso, vamos revisar rapidamente o que a gente já sabe sobre a divisão clássica e simplificada das camadas da Terra.
Bom, então, na primeira videoaula de ciências, a gente aprendeu que, simplificadamente, gente, o planeta Terra é dividido em 3 grandes camadas com o mesmo centro terrestre, sendo a camada mais externa chamada de crosta terrestre, que hoje a gente já aprendeu que pode ser chamada de quê? De litosfera. A camada do meio, chamada de manto terrestre, e a camada mais interna, chamada de núcleo terrestre. Ok, até aí tudo bem, né, gente? Pois é, então, essa é uma ótima classificação para quem está começando a estudar esse assunto, como é o caso de vocês, pois facilita muito o entendimento. A gente também tomou conhecimento de que a crosta terrestre, essa parte mais externa do nosso planeta, que chega até a superfície, ela tem como característica o fato de que ela é rochosa, ou seja, ela é constituída por rochas, por minerais, por corpos naturais sólidos. Também aprendemos que, em termos de localização geográfica, a crosta terrestre pode ser dividida em 2 partes: a crosta oceânica e a crosta continental. Para a gente localizar geograficamente de maneira mais precisa a crosta oceânica e a crosta continental, a gente pode definir da seguinte maneira, gente. A crosta oceânica é aquele componente da crosta terrestre, é aquele componente da litosfera que compõe aquelas áreas extensas e profundas dos mares e dos oceanos. Oceânica justamente porque é a parte que compõe os oceanos, com um relevo, com uma superfície relativamente plana, relativamente horizontal, do fundo, anotem, do fundo dos oceanos. Essa área rochosa do fundo dos oceanos é sólida e ela é o que nós chamamos de crosta oceânica. Se a gente quiser localizar de maneira mais precisa, geograficamente, a crosta continental, a gente pode definir que a crosta continental é aquela parte da crosta terrestre que compõe a superfície da Terra, que pode ser vista a olho nu, pois não está abaixo das águas dos mares e não está abaixo dos oceanos, certo? Em resumo, a gente pode relembrar que a crosta oceânica situa-se abaixo, a oceânica, abaixo dos oceanos e mares, e que a crosta continental, ela fica acima do nível das águas, acima do nível das águas, formando os continentes e formando as ilhas. Gente, agora presta atenção, é importantíssimo a gente saber que existe um modelo mais atualizado de classificação da estrutura das camadas da Terra. E é aí que nós passaremos a conhecer de maneira mais detalhada o que é a litosfera. Na verdade, aquilo que até então chamávamos de crosta terrestre, como já falei, pode ser chamado também de litosfera. Pessoal, e vou tranquilizar todo mundo, não precisa ninguém se assustar com esse novo nome que é dado à crosta terrestre, pois ela, a crosta terrestre, continua sendo o que sempre foi, continua sendo aquilo que vocês já aprenderam nas videoaulas passadas, uma camada sólida, rochosa, consistente e, inclusive, a sua posição geográfica continua sendo a mesma que vocês aprenderem. Anotem aí, anotem isso, pois é importante. A crosta terrestre, ou litosfera, ela se inicia na superfície da Terra, nesse solo natural em que florescem as plantas, o capim, etc. Se inicia nessa superfície e vai até a fronteira da camada seguinte, ou seja, vai até a fronteira do manto terrestre, que vocês lembram, né? O manto terrestre, gente, só para poder a gente relembrar mais precisamente, é uma camada que não tem a mesma consistência sólida da crosta terrestre. Ao contrário, é justamente por causa da falta de solidez do manto terrestre que os cientistas resolveram classificá-lo como parte de uma nova camada. Assim, vocês se lembram que o manto terrestre é dividido em manto superior e manto inferior? Lembram, né, gente? Então, lembram também que o manto superior é a parte externa do manto, é a parte mais
digamos assim, próxima da crosta terrestre e é constituído, esse manto superior, ele é constituído por um material mais plástico. Lembra que eu falei para vocês que no manto superior você tinha um material de rochas, né? Que era um material que não era concreto como o da parte da crosta, que no manto superior você tinha já ali entre na fronteira, né? Entre o manto e a crosta, você tinha um material pegajoso, né? Aquele material mais plástico, mais menos com menos solidez. Enquanto que o manto inferior, esse manto inferior que fica mais próximo do núcleo terrestre, ele apresenta uma consistência quase líquida. Lembram disso, gente? Ó, eu lembro que eu falei para vocês nas videoaulas passadas que esse manto ele é dividido em duas partes. Aquele manto que fica mais próximo da crosta, ele tem uma consistência que não é sólida, mas também não é líquida. Ele está ali no meio termo. Ele é aquela coisa mais pegajosa, é aquele material rochoso mais amolecido. E que o manto inferior, aquele que fica mais próximo do núcleo, ele já tem uma característica que é mais próxima da própria consistência do núcleo. Ou seja, o inferior ele é mais líquido. Ele é quase completamente líquido. Lembram disso? Pois é. Então, a localização da crosta terrestre continua sendo a mesma. Vai da superfície da Terra até as fronteiras do manto superior. A novidade de tudo isso é que agora também podemos chamar a crosta terrestre de litosfera. Tranquilo de se entender, não é verdade? Pronto, gente. Agora que a gente já fez essa revisão sobre as camadas da Terra, a gente vai poder, com mais tranquilidade, fazer uma viagem pela litosfera, ou seja, pela crosta terrestre, né? Faremos uma viagem através da trilha 2, exatamente na parte mais superficial da superfície terrestre, onde nelas vamos encontrar as rochas, vamos encontrar os minerais e vamos encontrar o solo. A gente, para falar da litosfera, a gente, para falar da crosta terrestre de uma maneira mais detalhada, a gente vai dividir essa videoaula em duas partes. Mas a gente já vai começar nessa primeira parte a falar sobre isso, viu, gente? A crosta terrestre, ou litosfera, sofre transformações constantes, gente. Tanto de forma natural, como pela ação do homem, pela ação humana. Vocês sabiam que nós também somos responsáveis pelas transformações que acontecem nela? Na crosta terrestre ou na litosfera? Pois é, somos sim. O minério de ferro, gente, ele é extraído das minas para produzir o aço, que está presente, esse aço, ele está presente em carros, o aço está presente nas construções de casas, de prédios, em navios, em trens, pontes, utensílios de cozinha. Já o ferro está presente até na produção de medicamentos. Gente, dê uma passeada aí pela casa de vocês e anotem todos os objetos que vocês consideram que necessita de ferro para sua construção, para sua constituição, para sua confecção. Anotem aí no caderno de vocês e reflitam sobre o quanto esse mineral está presente em nossas vidas. E vocês, logicamente, já vão estar imaginando, né? Quando você tira esse minério de ferro da terra, será que isso causa algum tipo de impacto ambiental? Será que isso é, ao longo prazo, danoso para a nossa própria vida? Ó, vamos fazer o seguinte. Agora, pessoal, deixa eu fazer um registro agora de um fato marcante, de um fato triste que aconteceu no Brasil. O estado de Minas Gerais passou por dois desastres marcantes na vida de diversas pessoas. O primeiro foi na cidade de Mariana e o segundo e mais grave em Brumadinho. Vocês vão dar uma pesquisada depois para poder vocês terem uma condição de entender ainda melhor o que foram esses dois desastres, tanto da cidade de Mariana quanto o de Brumadinho. Com base, gente, nessa charge que aparece para vocês aí, procurem responder no caderno de vocês três questões com base naquilo que a gente já viu nas videoaulas e também em pesquisa na internet. A primeira questão é a seguinte, gente:
O que são impactos ambientais? Vocês vão procurar responder isso para mim. A segunda questão: só as mineradoras podem causar impactos ambientais? Só as mineradoras? Vocês vão me responder isso aí. Mas não me respondam só com sim ou não. Justifiquem. E a terceira questão é a seguinte: no seu dia a dia, você adota atitudes que evitam causar impactos ambientais? Se sim, cite quais. Quais são as atitudes que vocês utilizam para evitar isso, esses impactos ambientais? Respondam essas questões no caderno de vocês e me encontrem aqui, nesse mesmo local, pois na próxima videoaula continuaremos falando sobre a superfície da litosfera. E já adianto que falaremos sobre a diferença entre rochas e minerais, além de destacarmos uma importante reflexão sobre os impactos ambientais causados pela mineração. Um grande abraço e até a próxima videoaula, pessoal!